Eu creio que grandes coisas o Senhor já começou a tratar o teu coração. E eu quero despertar você nessa noite para a alegria que tem dentro de você, para o fruto do Espírito, que é a alegria que habita dentro de você, que eu e você precisamos tão somente exercitar, manifestar esse fruto constantemente nas nossas vidas. E eu creio, queridos, que essas coisas, esse fruto, toda pessoa que recebeu a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, esse fruto, ele é evidente nas nossas vidas. E o que eu quero falar hoje, queridos, o que Deus trouxe ao meu coração para tratar conosco, para conversarmos um pouco, e através da palavra o Senhor nos ensinar, é justamente sobre o inimigo da nossa alegria. Sabe que você é uma pessoa alegre, porque você é filho de Deus, porque a alegria do Senhor é a tua força. Você sabe que, eu não sei se você sabe, mas Deus ele tem o melhor para nós. E muitas coisas vão tentar de todas as formas roubar a tua alegria, roubar o fruto. Imagine você sendo uma árvore frutífera, uma árvore frondosa, com muitos frutos maduros ou prestes a amadurecer. E todas as pessoas que passam ali, e aonde você está, há um muro cercando para ninguém pegar aqueles frutos. Mas de vez em quando, eu acredito que a grande maioria das pessoas que está aqui, quando criança, já fez isso, eu já fiz muito. Passar numa árvore cheia de fruto, que não era minha árvore, tacar a pedra. E chupar aquela manga, madurinha, cheirosa. Derrubava a manga, comia o fruto. E sabia, queridos, que na nossa vida não é diferente. Nós somos uma árvore que damos muitos frutos. E o inimigo ele não vai ficar satisfeito com os frutos que nós iremos produzir na nossa caminhada, na nossa jornada. E é um pouco disso, queridos, que eu quero conversar com você. Abre o teu coração, sabe? Deus ele vai falar ao teu coração. Deus ele vai mostrar para mim e para você esse inimigo que tem tentado impedir que você seja uma pessoa alegre. Porque momentos felizes você vai ter, mas uma vida alegre só em Deus. Vou repetir de novo, que eu acho que você não entendeu. Momentos felizes você vai ter, mas uma vida alegre só em Deus. Porque a alegria dele é a nossa força. E é essa alegria, queridos, que me deixa de pé, que me mantém de pé, para toda e qualquer situação. Amém? E o Espírito Santo me trouxe, logo de início, um texto que está lá em Lucas. Queria que você abrisse lá, por favor. Lucas capítulo 10, 38, que fala lá sobre duas mulheres. Aleluia. Diga assim: eu sou alegre. Daqui para o final eu creio que você vai falar com muito mais força. Lucas 10, 38, diz assim. Você abriu? Querido, você que está em casa, compartilhe essa live. Porque essa live, queridos, essa mensagem, essa palavra, ela vai alcançar o teu coração. Essa palavra, ela vai fazer a diferença no teu dia a dia. Você hoje, nessa noite, você vai identificar algumas coisas que no seu dia a dia tem impedido de você desfrutar de momentos alegres, de você desfrutar de uma vida alegre em Deus. Aleluia. Lucas 10, 38, você abriu? Diz assim, Jesus e os seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com os seus muitos afazeres. Diga assim, ocupada. Diga com mais força. Se você for homem, você diz ocupado. Se você for mulher, você diz ocupada, certo? Vamos lá. Ocupada com muitos afazeres. Diga de novo, muitos afazeres. Olha só, muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã
fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Verso 41. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. Diga assim: escolha certa. Grave bem essa palavra sobre escolha certa. Aqui nós vemos uma história, nós acabamos de ouvir uma história de duas mulheres. Jesus, ele passava por um lugar, e naquele momento, o que é que acontece? Naquele momento, aquelas duas mulheres, uma decidiu, escolheu, diga assim, escolheu. Uma escolheu fazer os afazeres, cuidar nos afazeres, e a outra escolheu estar aos pés de Jesus, para ouvir o que ele ensinava. E Marta, ela se inquieta com Maria, porque quando Jesus passava, Jesus não ia só, Jesus sempre ele ia acompanhado. Para onde Jesus ia, Jesus sempre estava com os seus discípulos. E ali eu acredito que Marta se preocupou, porque eram muitas coisas para ser feitas, em pouco tempo, para alimentar muitos homens. Ali ela se preocupou. Aquela preocupação dela não era errada, era uma preocupação lícita. Mas o que foi que Maria fez? Eu quero que você comece a pensar como se fosse você, seja homem ou seja mulher, em uma determinada situação. E aqui Deus ele vai tratar algumas coisas conosco. E Maria, ela decidiu, ela escolheu, está ouvindo as mensagens, está ouvindo a palavra. E Marta não, Marta ela se inquietou com os afazeres, porque existiam muitas coisas para ser feitas. E no decorrer disso, o que é que acontece? O próprio Jesus disse: Marta, Marta, porque você se inquieta? Maria, ela escolheu a melhor parte, que é estar aos meus pés, é ouvir a mensagem, porque as coisas, todos os dias vão ser feitas. Eu acredito que Jesus, ele estava tentando despertar Marta para aquele momento, que muitas coisas, as coisas ainda que ela fazia todos os dias, iria ser feita em outro momento. Mas a oportunidade de estar ali aos pés do Mestre, era só aquela. E Maria, ela entendeu que era necessário ela estar ali naquele momento. E aqui, queridos, nós iniciamos aquilo que Deus ele vai falar conosco nessa noite, sobre justamente escolher a melhor parte. Escolher aquilo que verdadeiramente vai fazer a diferença para a nossa vida. Sabe, queridos, que nós precisamos desfrutar da nossa vida, nós precisamos tão somente desfrutar de uma alegria constante na nossa vida. E essa alegria, queridos, que nós podemos vivenciar, essa alegria que nós podemos viver, é uma alegria quando nós entendemos que nós estamos com a nossa mente, com os nossos pensamentos, com as nossas ações e as nossas palavras alinhadas com aquilo que Deus ele tem falado, com os conselhos que Deus ele tem falado para nós. Mas sabe o que acontece? O que acontece, queridos, é que os afazeres, as coisas que tem para ser feita todos os dias, cá para nós, muitas das vezes cansa, sabe, fazer as mesmas coisas todos os dias. Eu sei que isso é algo que traz um certo incômodo. Você ir lá, principalmente para as mulheres que têm os afazeres de casa todos os dias, lavar, passar, arrumar a casa, varrer, arruma as coisas que estão lá tudo bagunçado, quando olha daqui a alguns minutos está desarrumado de novo. E isso, queridos, querendo ou não, isso traz um desconforto, isso traz um pesar, isso traz um sentimento ruim. Quantas ou quantos se sentem assim todos os dias? Levante sua mão, por favor. 2 pessoas, só 3 pessoas? 4. Queridos, isso é a minha e a sua vida. Deus ele está falando diretamente, exclusivamente comigo e com você, com coisas que são do nosso cotidiano, coisas que muitas das vezes mexem conosco.
coisas que geralmente têm trazido desconforto, a ponto de os nossos pensamentos ser pensamentos ruins, pensamentos que muitas das vezes nos atrapalham. E são justamente, queridos, esse inimigo que tem afetado de nós vivermos uma vida alegre, uma vida de alegria. São coisas pequenas. A Bíblia diz que as pequenas raposinhas podem destruir totalmente uma plantação toda de uva. E são essas coisas, queridos, que Deus ele quer tratar comigo e com você. Sabe, tem situações que acontecem na minha vida e na tua vida que é necessário eu e você escolher o que devemos pensar. E são 3 coisas, queridos, que nós precisamos estar atentos quando essas situações chegam para a nossa vida. Os nossos pensamentos, diga assim, pensamentos. Diga assim, o que falamos e as atitudes que nós tomamos. Essas 3 coisas, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos e as ações que nós temos de acordo com aquilo que nós estamos pensando. Sabe por quê, queridos? Porque o justo, ele não vive por aquilo que ele sente. Ele vive tão somente por fé. Ele vive por aquilo que ele crê. E é justamente aquilo que você crê, queridos, que você precisa escolher, que na sua vida, no seu dia a dia, isso esteja presente constantemente. Muitas das vezes seu pensamento está voltado àquela determinada situação que aconteceu no seu dia. Você se chateou com alguma coisa, você deixou que aquela situação que aconteceu dentro de casa, ou no seu trabalho, ou aonde você esteja localizado, alguma situação aconteceu de ruim. O pensamento, ele veio até você. E a partir do momento que aquele pensamento ele veio para você, o que é que aconteceu? Aquilo ali trouxe um sentimento. Começou a formar em você um sentimento. E se esse sentimento for um sentimento ruim, as primeiras coisas que vão acontecer é que os outros pensamentos que você vai continuar tendo são pensamentos ruins. São coisas que vão deixar para baixo, coisas que vão vir para você não prosseguir, para você não avançar. Você vai pensar em desistir, porque quando esses pensamentos ruins ele chega para nós, ele chega verdadeiramente para nos atrapalhar. Mas quando sabe que nós não podemos mudar, nós não podemos mandar no nosso sentimento, nós não podemos parar nosso sentimento, mas nós podemos mudar a forma de nós pensarmos, que é o que vai ativar totalmente o modo que nós podemos estar. Porque o que vai fazer você ter um sentimento bom ou um sentimento ruim é aquilo que você está pensando. É muitas das vezes aquilo que você está falando. É o que está saindo da sua boca que você está falando, porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. E se o seu coração está cheio, é porque os seus sentimentos, eles estão, a sua boca está expressando aquilo que você está sentindo. Aleluia. E é isso, queridos, que muitas das vezes me afeta e lhe afeta no nosso dia a dia. É isso que muitas das vezes nos afeta no nosso relacionamento. No nosso relacionamento, seja com o nosso cônjuge, ou seja com os nossos filhos, ou até mesmo com parentes nossos, pai e mãe. É a forma que eu e você pensa, é a forma que eu e você estamos pensando, nós iremos determinar os nossos sentimentos. Porque o cristão, o crente, ele não vive por aquilo que ele sente, mas ele vive por fé, ele vive por aquilo que ele está crendo. E se você está crendo, queridos, no melhor de Deus, se você está crendo em tudo aquilo que Deus ele tem para você, eu e você precisamos andar, falar e agirmos segundo aquilo que Cristo tem falado. Agora, se eu estou andando, se eu estou falando, se eu estou tendo uma atitude contrária àquilo que Deus tem me ensinado, por isso que os resultados da minha vida, a cada dia, fica distante daquilo que Deus está desejando para mim. Nós precisamos estar atentos, principalmente com coisas do nosso cotidiano,
Porque o Evangelho, queridos, ele é boas novas. E essas boas novas não é só para que eu e você leve para as pessoas, é para que essas boas novas nós venhamos a viver essas boas novas no nosso dia a dia, na prática do nosso dia a dia. Aleluia. Gostaria que você abrisse, por favor, lá em Tiago, no capítulo 1. Oh, aleluia. Tiago, capítulo 1. Verso 22. Tiago, capítulo 1, verso 22. Queridos, o que vai fazer toda a diferença para a minha vida e para a sua vida é a forma que nós estamos ouvindo. Se eu estou ouvindo a palavra, agora eu preciso ter uma ação correspondente. Aqui em Tiago, no capítulo 1, no verso 22, diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não é assim que está aí? Sim ou não? E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Queridos, essa palavra aqui é muito forte para mim e para você. Sabe por quê? Olha um pouquinho para mim, por favor. Porque essa palavra é muito forte para mim e para você. Porque você pode dar uma palavra para uma pessoa. Você pode pegar a sua Bíblia e ser direcionado, guiado pelo Espírito para você falar para uma pessoa. E aquela pessoa receber aquela palavra e a vida dela ser transformada. Mas eu preciso pegar essa palavra e começar a praticar no meu dia a dia. Porque eu posso enganar todo mundo, menos a mim mesmo. Às vezes eu até demonstro ser uma pessoa espiritual, eu demonstro ser uma pessoa que eu vivo bem com Deus, mas do meu interior, queridos, as coisas não estão bem. As coisas não estão bem. E é isso que aqui a palavra está dizendo: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Queridos, a partir do momento que eu ouço a palavra, eu preciso trazê-la para o meu coração e dizer: Pai, eu preciso praticar essa palavra. A primeira pessoa que precisa vivenciar essa palavra sou eu. Porque é muito fácil eu levar a palavra para as pessoas. E como é que eu fico? Mas, Senhor, eu tenho buscado, eu tenho ouvido a sua palavra, eu tenho meditado na sua palavra e as coisas não têm acontecido. Queridos, tenha paciência, se entrega um pouco mais, se rende mais ao Senhor. É necessário eu e você praticar. A Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 6, que a Bíblia compara o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e vieram as tempestades, vieram as circunstâncias sobre a vida daquele homem, e a casa não caiu, ela permaneceu firme. Por quê? Porque ele estava firmado na rocha. Mas quando nós só ouvimos a palavra e não praticamos, sabe o que acontece? As coisas não vão bem. As coisas não vão bem primeiramente dentro de nós, querido. Sabe? Eu tenho visto, eu tenho ouvido também muitas pessoas que têm uma chamada em Deus, Deus tem um plano e um propósito para a vida delas. Até mesmo elas falam a palavra, citam versos bíblicos. Você vê que a pessoa ela é usada por Deus. Mas tem áreas na vida dessas pessoas que elas não estão permitindo que a palavra seja rema na vida delas, que a palavra verdadeiramente trate áreas. Até falam, mas na hora de colocar em prática para si mesmo, elas não decidem largar as coisas para dizer assim: Senhor, eu me submeto à sua palavra, eu me submeto porque eu quero mudança, eu quero transformação. E às vezes as pessoas se agarram com pensamentos do passado, com circunstâncias que aconteceram lá atrás, a ponto de paralisar elas. Ei, Deus quer que eu e você avance, Deus quer que eu e você faça a diferença na vida das pessoas.
Não adianta eu e você ficar parado, não adianta eu e você ficar chorando por uma situação que já aconteceu. Ei, Deus não quer que você fique no canto chorando, triste, inquieto com as coisas. Ele quer que você entenda, reconheça que houve algum erro, que houve alguma falha. Você reconhece, eu reconheça que possivelmente eu tenha que mudar em alguma circunstância, em algum assunto específico. E naquele assunto eu pedi ajuda. Senhor, me ajude aqui. Espírito Santo, me ajude aqui. E a palavra, queridos, ela sendo praticada na área que eu e você está precisando, vai fazer a diferença. São essas coisas, são essas situações que quando você caminha bem no Senhor, aí daqui a pouco, quando menos espera, aquela situação, aquele problema que há anos, tem te paralisado. Toda vez esse problema chega como se fosse um gigante. Chega na sua frente, você vai parar aqui agora. Aí você toda vez se sente pequeno, fica com medo daquela situação e não enfrenta. Aí onde entra a palavra, que você está me entendendo? Você está entendendo que Deus está querendo passar para mim e para você? Que nós não podemos deixar de maneira nenhuma que nada, absolutamente nada, venha roubar a nossa alegria. Venha roubar tão somente aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Agora isso só vai acontecer, queridos, quando decidirmos. É uma questão de escolha, é uma questão de decisão. Deixar que a palavra, ela comece a moldar, ela comece a tratar. Ninguém aqui, queridos, é perfeito ainda. Estamos nos aperfeiçoando. E é por meio dessa palavra que o próprio Cristo, ele vai nos ensinando. Precisamos reconhecer áreas que precisamos crescer ainda. Precisamos reconhecer que tem áreas que nós já podemos ajudar outras pessoas. Agora, nós não podemos de maneira nenhuma ficar parado. Você não pode, eu não posso viver por condição. Eu e você, nós não podemos viver por condição. Sabe o que é viver por condição, queridos? Você é limitado. Quando você condiciona algo, quando você limita, você dá um limite a uma certa situação. Eu só posso passar daqui. Limitação, queridos, limite é aquele que você, vou dar um exemplo, você está no trânsito, aí lá tem um semáforo, e naquele semáforo está vermelho, e lá está dizendo assim, pare, proibido passar. Você está ali esperando alguns minutos, para aquele semáforo ele abrir, e quando aparecer a luz verde, é o sinal que você tem que prosseguir. Então no trânsito, há algumas regras, alguns limites, para que não haja acidente. Na nossa vida também existem alguns limites. A palavra nos ensina, ela diz assim, é a questão de escolha. Nós podemos escolher vida, ou nós podemos escolher morte. Nós podemos escolher aquilo que é bom, ou nós podemos escolher aquilo que é ruim. É a questão de escolhas. Quando Deus fez o homem, Ele fez o homem e deu o livre-arbítrio para o homem, para ele decidir, para ele escolher aquilo que ele queria, aquilo que ele quer para a vida dele. E é isso, queridos, que nós precisamos entender, que eu e você não pode viver uma vida limitada, porque Deus, Ele é ilimitado. E porque Ele é ilimitado, eu preciso desfrutar desse infinito, sabe? Dessa grandiosidade de Deus. Às vezes, tem algumas situações que aconteceu com você lá atrás, que tem te impedido, que são limites para você, mas você vai tão somente decidir a você passar por esses limites. Eu não estou dizendo aqui para você quebrar princípios, eu estou dizendo aqui para você tão somente confiar na palavra, colocar a palavra em prática, aí sim, nós iremos tirar os limites que tem na nossa vida, o limite da incapacidade, o limite do medo, o limite muitas das vezes que você tem que viver por condição. Viver por condição, queridos, você só vai até aquele momento. Mas quando você vive por decisão, não existe porteira não. É como se fosse uma fazenda sem porteira. Por onde você quer andar, você vai andar. Mas quando você vive de condição, é como se você vivesse numa fazenda
cheia de porteira ali, ó. Você só pode ir até aqui, cerca. Você viver cercado. Você entende? Você está entendendo? Deus, Ele quer que eu e você venhamos a viver uma vida, não uma vida limitada, não uma vida de condição, mas uma vida de decisão. Pastor, de que forma eu vou viver essa vida de decisão? Escolhendo praticar a palavra, escolhendo tão somente pensar, falar e agir de acordo com a palavra. Isso sim vai fazer a diferença para a minha vida e para a sua vida. Abra lá comigo, por favor, lá em Colossenses. Porque, queridos, quando muitas das vezes temos vivido no nosso dia a dia, às vezes um afazer de casa, ou alguma ocupação que você tenha no seu dia a dia, aquilo ali tem deixado você cansado, sobrecarregado, e você fica chateado. Meu Deus, eu vou fazer aquilo de novo. Acorda pela manhã, muitas das vezes você acorda de manhã, você vai ter que arrumar a casa, fazer almoço, cuidar dos meninos, jogar o lixo fora e ter que pagar algumas contas. Todo dia você vai ter que fazer isso. E isso muitas das vezes cansa. E às vezes você está vivendo uma vida, sabe como? Uma vida insatisfeita, uma vida infeliz. A alegria da vida que você tem muitas das vezes para viver, você tem deixado de lado. Porque eu e você muitas das vezes não temos aproveitado e desfrutado do que a vida nos proporciona. Sabe? Mas a Bíblia nos diz aqui, em Colossenses capítulo 3, no verso 17. Que diz assim, e tudo que fizerdes, seja em palavras, seja em ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus, ao Deus e Pai. Olha só, queridos, que palavra poderosa. Tudo aquilo que eu e você fizer, sabe, queridos, lembra quando você estava fazendo aquela sua atividade na sua casa, e você ali já estava chateado com aquela situação, e você abriu sua boca e falou coisas que não devia. Antes de você falar, você começou a pensar, meu Deus, tudo isso aqui de novo, eu já fiz ontem, vou fazer de novo. Eu sei, queridos, que isso é o seu dia a dia. Quando Deus ele falou meu coração, falou justamente porque eu consigo perceber que existe uma insatisfação muito grande, uma ingratidão muito grande no nosso dia a dia. E aqui a Bíblia me diz, e diz para você também, e tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ações, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Tudo que você fizer, dando graças a Ele. Querido, tem pessoas agora nesse exato momento que queria mais 15 anos de vida, mais um dia de vida. Tem pessoas agora que queriam estar dando um abraço no seu esposo, na sua esposa, ou no seu pai, ou na sua mãe. Pessoas agora estavam desejosas agora de poder dizer assim, Pai, obrigado, Senhor, por mais 5 minutos de vida. E às vezes, esses inimigos pequenos, têm roubado a nossa alegria, têm roubado o prazer de viver. Pessoas, por causa de situações como essa, pessoas têm decidido ir embora de casa, pessoas têm decidido desistir de empresas, desistir do Senhor, desistir muitas das vezes de filhos. Deus ele está falando de forma específica para mim e para você, queridos, que nós precisamos desfrutar da alegria que nós temos, começar a enxergar, começar a valorizar e render graças ao Senhor nas coisas pequenas. Às vezes nós estamos tão preocupados nas coisas grandiosas e desvalorizamos, não damos crédito àquilo que Deus ele quer para a nossa vida. Às vezes você tem seu filho, ou sua filha, ou sua esposa, ou seu esposo, e às vezes situações acontecem e você olha para ele, ou para ela, ou para os meninos, e às vezes fala coisas até que nem devia. Isso é sério, queridos. Só sabe o que é bom mesmo quando perde. E não é para ser assim. Não é para ser dessa forma. Você precisa valorizar aquilo que Deus ele colocou para você fazer, para você cuidar. Deus deu para você, cuida então.
Se é para arrumar a casa, se é para lavar os pratos, se é para ir trabalhar, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Agora, viver insatisfeito, viver murmurando, viver uma pessoa rixosa, viver uma vida totalmente triste, deixando que os seus pensamentos venham se tornar um sentimento a ponto de você viver uma pessoa amargurada ou até mesmo amargurada por causa de situações. E a sua decisão que você tomou lá atrás? Não, mas eu vivo hoje de condição. Ei, foi a sua decisão que lhe colocou onde você está hoje. É forte isso, né? Mas foi a sua decisão que lhe colocou onde você está hoje. Agora eu pergunto para mim e para você, é uma pergunta para nós aqui. O que você tem feito com a decisão que você tomou? Você tem trazido os pensamentos bons para você? Você tem valorizado, nós temos valorizado aquilo que Deus colocou nas nossas mãos? Ou a cada dia que passa nós estamos murmurando, reclamando, se queixando que fulano é isso, ciclano é aquilo? Deus não deseja isso para nós não, queridos. Deus deseja tão somente o melhor. Precisamos valorizar. Lá em Eclesiastes, no capítulo 9, no capítulo 6, no verso 9, diz assim, ó: aproveite o que você tem, em vez de desejar o que não tem. Querer cada vez mais não faz sentido. É como correr atrás do vento. Olha só, queridos, isso está lá em Eclesiastes. Aproveite o que você tem, em vez de desejar o que não tem. Você já parou para pensar nisso? Você tem que aproveitar o que você tem, ao invés de você desejar o que você não tem, porque é mesmo que você está correndo atrás do vento. Deus está falando isso para mim e para você, queridos. Aproveite o que você tem. Para de correr atrás do vento. Para de correr de coisas que você não tem ainda. Viva o hoje, viva o presente. Você não sabe do amanhã. Valorize aquilo que Deus tem colocado na tua vida. Extraia o melhor das coisas pequenas. Seja grata ao Senhor em tudo. Aleluia. Para de reclamar. Para de dizer que isso não presta. Para de falar as coisas que não deve. Vigia naquilo que está saindo da tua boca. Você pode estar se tornando uma pessoa, um homem entristecido, um homem depressivo, um homem amargurado, uma mulher depressiva, por causa dos teus pensamentos, por causa daquilo que você tem trazido para a sua vida. Aleluia. Eu e você precisa desfrutar da sua vida diária. Tudo que eu e você fizer, temos que fazer como se fosse para o Senhor. Nós temos duas vidas, queridos, uma exterior e outra interior. Como assim, pastor? Duas vidas. Às vezes você pode demonstrar para as pessoas que você está bem, você está sorrindo, dando um sorriso, vai lá, fala com ele, fala com ela, está tudo bem. Mas dentro de você, como é que você está? Como é que você se sente por dentro? Você dá uma palavra a todo mundo e você assim mesmo, você fica se enganando? Precisamos valorizar as coisas, sabe por quê? Porque às vezes você tem uma palavra para dar a todo mundo, mas às vezes eu e você não está reconhecendo aquilo que Deus já nos deu, aquilo que está nas nossas mãos. Aí, queridos, é como se estivesse colocando veneno para dentro de nós. Cada vez que você vê alguma coisa errada, você traz para você e diz: está vendo? É isso. Está vendo? É aquilo. Eu não estou dizendo, é desse jeito, só confirmando com aquilo que você está pensando. Mas sabia que desse jeito você vai morrer envenenado ou envenenada? Porque é você que está trazendo isso para você. Aí lá na frente, não venha culpar Deus não, viu? Não venha culpar Deus, porque você tem o poder da escolha. Deus jamais vai te forçar a você fazer nada, nem tampouco vai forçar você a escolher ninguém. É eu e você, queridos, que tomamos a decisão. É eu e você que escolhemos. Lembra de Marta e Maria? Maria escolheu o quê? A melhor parte. Marta não. Ela não estava fazendo nada de ilícito. Ela estava fazendo algo lícito. Mas naquele momento, não convinha para ela fazer aquilo. Ela poderia deixar tudo e dizer assim: rapaz, eu vou para os pés de Jesus. Eu vou me sentar aqui, eu quero ouvir.
Eu quero ouvir o que meu pai, o meu irmão tem para me dizer. Eu quero ouvir Deus falar ao meu coração. Eu cansei de tomar decisões erradas. Sim, eu quero fazer o que é certo agora. E isso que é certo que vai fazer a diferença. Eu preciso aprender a pensar como Deus pensa. Eu preciso, queridos, peraí, como é que Deus pensa? Como é que Deus pensa? Vá lá em Romanos, por favor, capítulo 12. Se eu penso como Deus pensa, queridos, as minhas decisões vão ser alinhado com aquilo que Deus ele tem para a minha vida. Romanos capítulo 12, no verso 2. Querido, faz sentido, está fazendo sentido para você essa palavra? Aleluia. Romanos no capítulo 12, no verso 2, diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, queridos, aqui o conselho de Deus para mim e para você. Se em meio a tudo isso que está acontecendo, pastor, o senhor está falando para mim agora que eu preciso prestar atenção naquilo que eu penso, naquilo que eu falo e nas minhas atitudes que eu tenho tomado. E primeiras coisas que Deus fala para nós é mudar a forma de pensar. Porque mudando a forma de pensar, queridos, a partir do momento que eu renovo a minha mente, o meu sentimento será diferente. Porque eu não vou viver por condição, por causa do sentimento. Eu vou viver tão somente por aquilo que eu creio. E aquilo que eu creio é o que a palavra está dizendo ao meu respeito. Se a Bíblia tem dito para mim, não se conforme com as coisas do mundo, não se conforme com essa situação que está acontecendo na sua vida. Ei, não se conforme com essa situação que tem te pressionado, que tem te oprimido. Não se conforme. Mas, pelo contrário, eu e você precisa renovar, precisamos transformar a nossa mente e renovar a nossa mente, por quê? Pela palavra. A mente, o pensamento renovado vai fazer a diferença para mim e para você. Aí, por causa de um pensamento renovado, a minha ação, minhas palavras serão diferentes. Porque quanto mais eu renovo a minha mente, quanto mais eu penso os pensamentos de Deus, mais eu ficarei parecido com Ele, mais as minhas atitudes serão em linha com o que Ele tem dito. Se você, queridos, está com a sua mente renovada, nenhum momento você vai pensar em se matar. Se você está com a mente renovada, nenhum momento você vai pensar em desistir daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você vai entender qual é o melhor para mim e para você. Se você está com a sua mente renovada, sintomas podem vir para o nosso corpo natural. Mas nós não ficamos com aquilo que nós sentimos. Nós não ficamos com relatórios, nós ficamos com a palavra. É um fato. Possivelmente você receba um relatório médico que você esteja enfermo. Mas, queridos, a partir do momento que você acreditar no que a Bíblia diz, mesmo que o seu corpo esteja cansado, com a sua imunidade baixa, mas a partir do momento que você acreditar nessa palavra, queridos, o milagre vai acontecer. E tão somente o Senhor ele vai operar prodígios e maravilhas na sua vida. Sabe por quê, queridos? Porque a própria ciência fala isso. Pessoas que os médicos eles já tinham feito tudo aquilo que eles poderiam fazer. Essa semana mesmo que passou, eu vi um relatório mesmo de uma pessoa que ela estava enferma, com uma enfermidade muito grave, e ela estava desenganada pelos médicos. Tudo aquilo que os médicos poderiam fazer, eles já tinham feito. As medicações que eles poderiam dar, eles já tinham dado. Mas o que é que aconteceu? A família creu. A pessoa estava lá, em coma, mais de 41 dias, na UTI. Mas a família creu, queridos. E hoje essa pessoa, ela está bem, curada, sarada. Agora, me explique o que foi que aconteceu.
Se aqueles familiares tivessem ficado com o relatório, e tivessem acreditado naquele relatório, se aquela mãe que tinha também o seu filho que estava no mundo das drogas, na prostituição, se aquela mãe tivesse dito assim: estou nem aí mais para ele, estou nem aí mais para ela. Mas a mãe creu, o pai creu, e Deus, ele fez o quê? Ele fez um milagre. Sabe? Tudo que eu e você precisa é pensar como Deus pensa. Eu lembro dessa